Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Vamos aqui mostrar o modo de preparação de herbicida à base de canavalha. Vamos escolher os grãos de canavalha. Podemos usar as folhas, mas nesse caso vamos mostrar a base de grãos de canavalha. Nós vamos escolher 1 kg de grãos de canavalha. Pode-se usar a folha também para a preparação, mas nós vamos fazer a base de grãos de canavalha. Vamos escolher 1 kg de grãos de canavalha. 1 kg corresponde a 15 litros de água. Estamos a falar de um pulverizador dorsal. Depois da colheita de 1 kg de grãos de canavalha, mergulhamos em um reservatório, pode ser um balde ou uma bacia, durante 3 dias. O processo de mergulho da canavalha é para facilitar o amolecimento dos grãos de canavalha. Depois da canavalha estar mole, removemos do nosso reservatório, colocamos no recipiente para poder triturar de uma forma homogênea. Depois da triturada, removemos e colocamos num reservatório, onde havemos de adicionar água, numa quantidade de 2 a 3 litros. Colocado a água, pegamos num sabão de 10 cm ou 2 polegares. Esmagamos o sabão, pode ser em pó ou em pequenos pedacinhos. O sabão vai servir de aderente para facilitar com que a nossa calda esteja mais densa e mais consistente. Adicionamos na nossa calda, mexemos. Depois de obter a calda, vamos coar com uma cefa fina ou um pano. Temos que coar 2 vezes para permitir que toda a calda ou todo o suco saia do grão de canavalha. Depois de obter a nossa solução ou o nosso suco, misturamos com água até obter os 15 litros de água, que corresponde a um pulverizador dorsal. Obtida essa solução, colocamos no nosso pulverizador dorsal e vamos ao campo para fazer a pulverização. O intervalo de pulverização deve ser de 2 em 2 semanas, para permitir com que o caso de lagarta de funil de milho não volte a atacar as nossas culturas. O biocida é muito mais prático a sua utilização porque não acarreta custos para o produtor na forma de aquisição, assim como no maneio, tendo em conta que a sua utilização não causa nenhuma perturbação para o solo, não causa contaminação para o próprio solo. Olhando para um pesticida químico, acarreta custos na aquisição, assim como dificuldade na sua utilização, porque pode pôr em causa a nossa saúde e a sua utilização provoca danos químicos para o nosso solo. Também sabemos que o uso de pesticidas químicos, para além de matar alguns insetos que são prejudiciais à cultura, também afetam o desenvolvimento normal dos insetos que nós usamos como insetos controladores ou benéficos às nossas culturas. Este filme foi financiado pela USAID. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. O governo do distrito de Chimoio vem por meio deste para exortar a toda a população em relação às medidas de prevenção da pandemia da Covid-19, observando as medidas emanadas no decreto presidencial. A título de exemplo, no aglomerado populacional, o uso de máscaras, a observância do distanciamento de 2 metros,
a lavagem permanente das mãos e observar condignamente as medidas de prevenção desta doença que se chama Covid-19. A doença está a dizimar vidas humanas. E ao nível do Chimoio, em média por dia, estamos a ter 25 a 30 casos. Esta é a média. E até algum momento os casos têm subido. E isso por causa do nosso relaxamento. Não podemos observar as medidas quando está um determinado dirigente, quando está a nossa polícia. Por favor, sejamos conscientes, nós, povo de Chimoio, para que possamos controlar esta doença. Porque corremos o risco de ter um colapso no setor da saúde, de não ter mais camas para abrigar os nossos irmãos. Vamos observar as medidas de prevenção da Covid-19, porque esta doença é uma realidade. Esta doença está a matar. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Saudações, seja bem-vindo ao programa As Nossas Realizações, aqui na televisão comunitária de Chimoio, do Instituto de Comunicação Social de Manica. Este é um programa que divulga as atividades do governo local e hoje recebemos nos estúdios da televisão comunitária de Chimoio o senhor Daniel Marques Andicene, que é administrador do distrito de Chimoio. É com esta individualidade que vamos avaliar as atividades que foram realizadas durante o ano de 2020 e também planos traçados para o ano 2021. Talvez, senhora administradora, antes mesmo de irmos ao administrador, dizer que Chimoio é um dos 12 distritos da província de Manica. Chimoio é cumulativamente ou simultaneamente capital provincial. Chimoio é o maior centro urbano da província de Manica. É provavelmente, não tenho aqui os dados, mas o distrito com o maior número de população ao nível da província de Manica e é onde está tanto centrada a capital política e econômica da província de Manica. Talvez, senhor administrador, começarmos pela seguinte questão. Qual tem sido o papel do governo do distrito de Chimoio numa cidade onde tem Conselho Municipal, tem Conselho Executivo e também tem o Conselho Executivo Provincial de Representação de Estado? Para começarmos, senhor administrador. Boa tarde, muito obrigado por este convite formulado por ICS ao Governo do Distrito de Chimoio para o senhor administrador estar aqui neste programa Nossas Realizações. E boa tarde ao jornalista Herculano Ernesto, a todo o pessoal, os cameramenes aqui presentes e a todo o pessoal do ICS pelo trabalho que vocês têm feito na divulgação de vários programas, de várias ações e realizações do governo. Queremos nós saudar e o governo do distrito de Chimoio é um exemplo. De facto, dizer mesmo que nós, como governo do distrito de Chimoio, estamos engolidos, como estava a fazer menção, estamos num contexto em que trabalhamos com o Conselho Municipal de Chimoio, em que a área de jurisdição coincide nos dois locais ou nos dois governos, tanto distrital como municipal. E nós temos uma área de 174 quilômetros quadrados, essa é a nossa área, e dizer que nós limitamos ao norte com o distrito de Vanduze, a este com Gondola, o oeste também com Vanduze e a sul com o distrito de Makati.
nós temos 33 bairros com 4 postos administrativos municipais. E dizer também que nós aqui em Chimoio somos os mais populosos. Contamos com 372.821 habitantes. Somos os mais populosos ao nível da província e não temos comparação possível. Dizer que nos últimos dias, olhando a questão que me formulou, é que de facto trabalhar numa cidade não é possível, não é fácil, porque estamos numa área em que as delimitações coincidem com o município. Mas o que nós temos priorizado é, de facto, a comunicação e também a divisão de tarefas. As atividades do Conselho Municipal estão claras, como é o caso, por exemplo, da recolha de resíduos sólidos, o caso das vias de acesso, e nessa parte nós nos dividimos. Estamos nas vias de acesso interdistrital e enquanto o Conselho Municipal está mesmo ao nível interno. Mas para além disso, o Conselho Municipal vela também pela energia ao nível local, como é também a atividade do Governo do Distrito, também pela expansão de água, urbanização e ao nível do solo urbano, a questão de transporte semicoletivo passageiro está sob jurisdição do Conselho Municipal, entre outras atividades. E há atividades em que nós partilhamos as nossas ações, porque o objetivo é mesmo. Ao nível do Governo do Distrito, nós trabalhamos com o setor da saúde, as unidades sanitárias estão conosco, o comando distrital está conosco, trabalhamos com o setor da educação, as escolas estão conosco, as atividades econômicas com mais enfoque, o turismo e o comércio, que é uma atividade que coincide, temos partilhado com o Conselho Municipal, temos também a área agrícola, nós é que respondemos em grande escala. De facto, o que nós fazemos, a atividade que é da nossa alçada, nós partilhamos a informação e trabalhamos em conjunto. A atividade do Conselho Municipal partilha com o Governo do Distrito e os nossos diretores distritais trabalham com os vereadores, razão pela qual nós não temos queixa em termos de comunicação. Os chefes dos postos administrativos municipais são da alçada do município, bem como os líderes, é lá onde são nomeados. Mas quando for uma atividade do Governo do Distrito, eles recebem o administrador como um diretor distrital, como se estivesse a receber o presidente do Conselho Municipal. Portanto, a comunicação entre nós e divisão de tarefas, como está plasmado, é que nos está a fazer, que está nos a ajudar. Portanto, temos um presidente do município, pelo menos para mim, muito comunicativo, uma pessoa que sabe levar as coisas e dirigir como deve ser. E com o governo, o Conselho Executivo dizia antigamente governo provincial, o Conselho Executivo provincial é que é dirigido pela Sua Excelência Governadora da província, tanto para a Secretaria do Estado, que é dirigida pela Sua Excelência Secretário do Estado. De facto, aqui é uma relação de interface, de coordenação. E para nós, para os dois, são titulares ao nível da província e nós prestamos conta aos dois. E para dizer que, em termos de trabalho de comunicação, de longe é difícil, mas para nós é fácil, porque as ações estão bem claras. E, acima de tudo, a comunicação e a paciência, o diálogo que está a nos fazer com que o trabalho corra bem, sem nenhum sobressalto. Okay. Do ponto de vista de cumprimento, qual é o grau de cumprimento das atividades realizadas durante o ano passado? Muito obrigado. Dizer que nós conseguimos realizar as nossas atividades no que diz respeito. Algumas atividades nós realizamos a 100%, mas as outras não conseguimos e rondamos entre 95% a 98%, 99%, por causa das várias dificuldades que nós tivemos e com mais enfoque da pandemia da Covid-19, em que de facto criou sequelas mesmo em alguns setores, com mais em especial o setor do turismo, setor do comércio,
que sofreram mais na indústria hoteleira até, sofreram muito. E dizer que daquilo que nós tínhamos planificado em relação à produção global, nós planificamos produzir cerca de 3 milhões e 11 meticais. Esta era a produção global em vários setores. Mas nós acabamos realizando 95,6%, porque tivemos decréscimo ou não conseguimos cumprir algumas atividades na área do comércio, como eu fiz menção anteriormente, na área da indústria hoteleira e na área do turismo. São algumas atividades que fizeram decrescer as nossas ações para não cumprirmos o plano, mas em relação às outras atividades, o caso da agricultura, nós conseguimos até subcumprir e dizer que mesmo ao nível de Chimoio, para a nossa população que depende da agricultura, não há fome, houve muita produção e conseguimos atingir na íntegra. Diante dessas atividades ou realizações que a senhora administradora acabou de mencionar, entretanto, algumas pesquisas mostram que há pouca visibilidade, digamos assim, do governo do distrito de Chimoio. A que se deve, efetivamente, a senhora administradora? Muito obrigado. Bem, pode ser uma realidade, como não, mas eu tentei dar um tostão logo no princípio de que nós estamos engolidos. E o que acontecia antigamente é que as pessoas conheciam o Conselho Municipal da cidade de Chimoio. E mais tarde foi-se ver que havia necessidade de se formar um governo do distrito nas capitais provinciais, para responder àquilo que são as ansiedades do governo, porque o Conselho Municipal responde às preocupações locais. É da governação local, razão pela qual há eleições para eleger, eleições autárquicas para eleger o edil ou a edilidade. Enquanto para o governo do distrito, espera nas eleições gerais. Após a eleição, nós somos nomeados para representar o Estado na cidade, o que não acontecia há muito tempo. A título de exemplo, os funcionários da cidade de Chimoio, primeiro dizer que em termos de funcionários, nós somos os mais populosos em relação aos outros distritos. Ao nível de Chimoio, nós temos cerca de 4.500 funcionários e agentes do Estado. E esses funcionários, para a sua nomeação provisória, para a sua nomeação definitiva, promoções, progressões, mudança de carreira, de uma forma geral, atos administrativos, dependiam taxativamente do governador. E o governador ficava sufocado com atividades da cidade, o que não acontecia nos outros distritos que tinha administrador. Então, algumas atividades e algumas preocupações, os funcionários iam diretamente ao governador, eram subordinados diretamente ao governador. E isso, para o governador, ao invés de ir visitar um distrito, ver como o distrito de Tambara está, ver como o distrito de Msurizi está, preocupava-se com a questão de atos administrativos e até algum momento de audiências com situações que um administrador podia resolver. Foi nesta senda que se criou um governo do distrito, que precisa da cidade, para responder essas preocupações. E chegar ao governador quando for necessidade, ou quando o caso não se conseguiu ultrapassar ao nível distrito, mas e chegar ao nível provincial para ter solução. E hoje temos funcionários que, para a sua mudança ou para se beneficiar de atos administrativos, não depende do governo provincial. Eles, ao nível do governo da cidade, eles já têm solução. E isso, por um lado, cria uma satisfação no ser dos funcionários. Pode ser uma coisa simples para aquele que está fora, que não entende o funcionamento, ou qual é a vantagem de atos administrativos, mas para aquele que é funcionário, ficar 2, 3 anos sem mudar de carreira, sem promoção, sem progressão, é muito difícil. Ao nível da cidade, em relação ao setor da saúde, nós
os nossos concidadãos, a nossa população. Hoje tem medicamento nas unidades sanitárias, hoje tem o pessoal que está lá a atender. Isso está sob direção do governo da cidade. Em relação às esquadras, para haver uma boa segurança, ou por outras, para se garantir a ordem e tranquilidade públicas na nossa cidade, o governo do distrito é que dirige a nossa PRM, ou por outras, as Forças de Defesa e Segurança, ao nível da cidade. Para dizer que é difícil para alguém que está lá saber diferenciar as ações do governo do distrito e do Conselho Municipal, porque nós estamos na mesma área de jurisdição, estamos juntos na cidade, e as pessoas já habituavam, ao nível das capitais provinciais, de lidar diretamente com o Conselho Municipal ao invés do governo do distrito. Mas aqui, em poucas palavras, clarifico a nossa população, ao nível da nossa cidade, da nossa província e do país em geral, que o Conselho Municipal está lá, vela pela higiene ao nível da nossa cidade. Não quer dizer que não vela pela expansão de água, energia, também vela por isso, porque é nossa responsabilidade. Mas também o próprio Conselho Municipal é responsável em garantir os jardins, a ornamentação da cidade, a limpeza da própria cidade é da responsabilidade do Conselho Municipal. As vias de acesso ao nível ou dentro da cidade é da responsabilidade do Conselho Municipal. E outras atividades, a atribuição de doates, velar pelos transportes semicoletivo de passageiros, os mototáxis é com o Conselho Municipal. Enquanto o governo do distrito trabalha com o setor da saúde, que são as unidades sanitárias, e com a exceção do Hospital Provincial de Chimoio, que é da SAD da província. Mas também trabalha com as Forças de Defesa e Segurança ao nível da cidade, em todas as esquadras e postos policiais estão sob nossa alçada. Nós também velamos por todas as escolas. Estamos a falar de escolas primárias, secundárias e Instituto Público. Estamos a falar do Instituto Industrial e Comercial Joaquim Mar, também da nossa alçada. E, para além disso, os institutos privados respondem, recebem orientações no Serviço de Estado de Educação, Juventude e Tecnologia. No setor de atividades econômicas, há certas atividades que nós partilhamos. A questão de comércio, a questão de turismo, partilhamos. Mas o pagamento de imposto perdiário para aquele que tem o hotel e é com o Conselho Municipal. Mas a área agrícola é da responsabilidade do governo do distrito. Então as ações estão muito claras. E para quem tiver dificuldade, precisa do próprio documento original, nós vamos fornecer, a de ler, a de ver como nós trabalhamos. Mas as ações entre nós os dois estão claras. E dizer que são instituições bem distintas, mas com o mesmo objetivo, criar o desenvolvimento da nossa cidade. Especificamente, o senhor administrador está satisfeito com aquilo que se realizou durante o ano passado, ou sente que poderia ter feito mais? Bem, eu estou satisfeito. Como nós sabemos que, às vezes, nós podemos ter uma ambição. E essa ambição não se conseguir concretizar devido a várias dificuldades e, sobretudo, de índole financeiro. Então, em algum momento não conseguimos responder taxativamente. Mas em relação ao nosso plano, como eu fiz menção, realizamos em 95, não conseguimos certas atividades por falta de dinheiro, também muito mais por causa da Covid-19. Mas daquilo que nós planificamos ao nível do governo do distrito, e dizer em primeiro lugar que o funcionamento do distrito é diferente dos outros distritos, nós, por coincidirmos, termos o Conselho Municipal, em que as áreas de jurisdições são as mesmas. Então, o nosso orçamento não é igual em termos de atribuição ao nível dos outros distritos. E a outra particularidade que o distrito de Chimoio tem é exatamente em relação às próprias receitas.
Enquanto os outros distritos têm receitas que vêm da área de transporte, da área do turismo, com indústrias hoteleiras, etc, etc. Já para o distrito do Chimoio é diferente. Nós não cobramos receitas também nas moageiras, indústrias moageiras, indústrias hoteleiras, nos mercados, com o transporte semicoletivos, nós não cobramos lá, porque está da alçada do Conselho Municipal. Mas face a isso, daquilo que nós temos recebido, temos trabalhado para responder àquilo que são as preocupações do governo do distrito. E muito mais ao nível da nossa cidade, a grande resposta vem do empresariado local. E nós queremos, de viva voz, saudar o empresariado local pelo apoio que tem dado. Não só, através também dos parceiros, as ONGs, e aqui citar a Watson Moçambique, que cita aqui mesmo na cidade de Chimoio, além do Olex, a Contact Swiss Contact e de Moçambique, e temos ali a FDC, são alguns exemplos, a Pathfinder. Então, são alguns exemplos de ONG que têm apoiado o governo do distrito na realização de várias ações. A título de exemplo, nós tínhamos um plano de abrir 10 furos. Esse era o nosso pensamento. Mas, devido ao orçamento que fomos alocados, e obrigava-nos a abrir apenas 3 furos, não 10. Mas o que nós fizemos? Contactamos um parceiro que, ao invés de abrir só 10 furos, acabou abrindo 49. O que quer dizer? Nós tivemos 49 furos reabilitados. Não abertura, como dizia, é reabilitação. Um pouco por todo o distrito? Sim, todo o distrito, em todos os bairros. 49 furos de água. Conosco, que abrimos 3, totalizando 52 furos. Então, 3 furos abertos, 49 do parceiro. Naquilo que era a previsão de 10. Então, subcumprimos, se calhar, em 500% em relação ao nosso plano. Então, queremos saudar isso graças aos nossos parceiros. E outra particularidade é a questão das redes mosquiteiras. Nós tínhamos uma meta de distribuir 30 mil redes mosquiteiras. E nós conseguimos distribuir essas redes mosquiteiras. Não recebemos o número que prevíamos, mas recebemos cerca de 26 mil redes mosquiteiras. E tínhamos déficit de cerca de 4 mil. Mas com o apoio da FDC, que nos ofereceu 14 contentores, igual a 50 mil redes mosquiteiras, com aquelas 26 mil redes mosquiteiras, tivemos 76 mil. Então, dá para saudar o apoio dos parceiros. Queremos mesmo agradecer, assim como o governo do distrito de Chimoio tem respondido às preocupações da nossa população. E o que está proclamado para este ano, senhor ministro? Bem, para este ano, nós programamos no setor de planeamento de infraestruturas. Nós programamos, mais uma vez, tendo em conta a base do orçamento alocado no ano passado, nós vamos abrir mais 3 furos. Mas sabemos muito bem que não vamos abrir só 3 furos, porque a Watson Moçambique já prometeu mais 30 para este ano. Então, nós, do nosso plano, prometemos este ano abrir 3 furos de água. E isso vamos conseguir até setembro. Ainda no mesmo setor, queremos terminar a segunda ponte no bairro Círculo Mzingazi. Fizemos a primeira ponte em 2019 e tivemos o apoio do Fundo de Estradas. Fizemos aquela ponte porque o maior número das crianças que estudam na escola primária do 1º e 2º grau Bengo, isso no bairro Círculo Mzingazi, saem noutra margem do Mambo Gaiola, isso já no distrito de Gondola. Porque naquela zona não tem uma escola primária do 2º grau. Então, as crianças estudam na escola primária do 1º e 2º grau, Bengo. Mas por falta de ponte, morreram 7 crianças por causa das chuvas que caíram de finais de 2000, princípio de 2018. Então, em 2018, estamos a falar de janeiro, fevereiro, as crianças para ir à escola, no mês de fevereiro mesmo, acabaram morrendo 7, em que na primeira ponte ou no primeiro riacho morreram 3,
e as 4 morreram na segunda ponte, no mesmo bairro Circunzingate. E 3 crianças não foram encontrados os corpos. É verdade que os pais acabaram mesmo passando mal, ficaram, não localizaram, por causa da fuia das águas do rio Mzingate. E nós, quando fomos solidarizar-se com as famílias, lamentamos a perda de vida e nós dissemos como, para evitar mais casos desta natureza, iríamos fazer uma ponte. Fizemos a primeira ponte e terminamos em 2019. De 2020, nesse pacote, acabamos pedindo mais uma vez o Fundo da Estrada para nos apoiar. E a ponte está orçada em 3 milhões e 500 e o Fundo de Estrada aloca anualmente 2 milhões. Okay. Fizemos a primeira fase e neste momento estamos na fase de coroamento e fazer as vedações para terminar. E os 2 milhões que vamos receber, 1 milhão e 500 vamos alocar à ponte e os 500 mil poderemos fazer outras atividades, que é o aumento de furos de água. Então, essa atividade, para o Circunzingate, até junho, vamos dizer que não há mais dificuldade de ponte. Mesmo aquelas crianças que saem do outro lado de Noia, de Bambugaiora, podem vir para Chimoio à vontade. Ainda no mesmo setor, nós planificamos reabilitar algumas estradas interdistritais. Uma das estradas da nossa Arçada, ou por outras que está na nossa planificação, é a estrada que liga Agostinho Neto até Chicacaúri, isso no distrito de Vanduzi. Okay. Então, para este ano, nós vamos pôr uma máquina, vamos reabilitar. A outra estrada que está a nos preocupar é do bairro Xianga, entre o bairro Xianga até a zona quase de Madaure, passando do Citrino. Também grande preocupação. Nós metemos, mas com essas chuvas tem dificuldade. É nossa preocupação. Já há um plano concreto? Não percebi? Já há um plano concreto? É um plano concreto. Okay. A outra estrada é que sai da zona de Nhachaua, na zona 1 de junho, para quem vai à zona de Macuengere. Nós, de facto, reabilitamos em 2017, mas com essas chuvas a estrada está mal. E nós vamos reabilitar. Então, essas 3 estradas interdistritais, nós vamos reabilitar neste ano. Mas isso, por outro lado, sempre os nossos técnicos trabalham com a Direção de Urbanização, na reabilitação, carregamento de saibo, sempre partilham as informações, trabalham conjuntamente. Mas essas atividades que estão no nosso plano, nós vamos realizar. No setor da saúde, nós temos um plano de fazer, junto dos nossos parceiros, uma maternidade melhorada no Centro de Saúde Nhamaonha. Okay. Isso planificamos para este ano, mas para além disso, da previsão nossa de receber 30 mil, nós temos a previsão de aumentar para 40 mil redes mosquiteiras, porque temos notado que Chimoio, em termos de malária, de facto é uma preocupação. É uma preocupação. E os casos têm subido. Nós, no ano de 2019, tivemos o registro de 36 mil casos de malária, só no primeiro semestre. E se formos a fazer comparação, até o fim do ano, nós registramos 68 mil casos em 2019. E enquanto em 2020, os casos subiram para 69.200 casos. A que se deve, efetivamente, senhor? Por um lado, nós dissemos, nota-se a falta de saneamento e higiene em alguns pontos, sobretudo aqueles nossos irmãos concidadãos que vivem nas bermas dos riachos. E, por outro lado, também falta de seriedade parte de alguns nossos irmãos. Recebe rede de mosquiteira, ao invés de usar a rede de mosquiteira corretamente, como deve ser, levam a rede de mosquiteira para amarrar carvão. Levam a rede de mosquiteira para embrulhar ou para vedar a hortícolas nas casas. E até algum momento, uma vez eu vi rede de mosquiteira numa visita ao bairro Nhamatsane. Encontrei uma família e eu estava a passar. Não tinha intenção, ia em outro sítio, mas eu estava mesmo numa visita familiar. Foi encontrado, pessoas estavam a almoçar dentro da rede de mosquiteira. E isso não
meios ou mecanismos pelos quais a rede de mosquiteira foi adquirida. Então as pessoas, eu perguntei por que estavam a comer dentro da rede de mosquiteira. Simplesmente respondeu que animava muito comer dentro da rede de mosquiteira, ao invés de usar para combater a malária. Então são esses casos que estão a fazer com que as nossas pessoas, em algum momento nos bairros periféricos, a malária suba. E se formos a ver, os mais casos estão na Vila Nova, naquele centro de saúde, Nhamaonha, 7 de Abril e Chisui. Diferentemente já do centro de saúde de 1º de Maio e centro de saúde de Eduardo Munjara, por causa de estar aqui no centro em que as pessoas estão mais informadas. E o apelo sempre que deixamos a nossa população de Chimoio, e sobretudo aqueles que estão nos acompanhar através do ICS, da televisão comunitária, é que, de facto, não podemos levar a rede de mosquiteira para cobrir as nossas hortícolas. Não podemos levar as redes de mosquiteira para amarrar carvão. Não são as finalidades e objetivos do governo distribuir para esses fins. Vamos usar a rede de mosquiteira como deve ser, para facilitar aquele, ou para ajudar, para dar vontade, bem dizer, àqueles que estão a ajudar o Moçambique, o nosso país, e em particular Chimoio. Como estamos a falar da saúde, senhor administrador, Romba é um dos bairros que está a emergir. Entretanto, a população clama por um centro de saúde e um posto policial, porque, segundo eles, percorre uma distância considerável para chegar a um centro de saúde. Chegam a percorrer uma distância muito longa para chegar, por exemplo, ao centro de saúde de Chisui ou do 1º de Maio à procura de serviços sanitários. Algum plano concreto, senhor administrador, visando, digamos, colmatar o sofrimento desta população? Muito obrigado. Dizer mesmo aos nossos... E se há espaço também, desculpa, se há espaço também para a construção dessas infraestruturas, como posto policial, centro de saúde e também um campo para a prática desportiva? Muito obrigado. Dizer mesmo aos nossos telespectadores e ao nosso jornalista Ernesto, por essa questão que avança, de facto, para o caso de Romba, já há um plano. Mas não é só Romba, tem outros pontos. A título de exemplo, no caso de Romba, isso é verídico, tem falta mesmo de posto de socorro ou mesmo um centro de saúde. Os nossos irmãos e a nossa população de Romba têm percorrido uma distância, passando de Tranca-Passo para o centro de saúde de Chisui. E até alguns acabam correndo para o centro de saúde 1º de Maio. Nós olhamos, é distante. A mesma preocupação está no bairro Erros Moçambicanos. E lá no Erros Moçambicano, o que nós fizemos? Numa primeira fase, pusemos lá um posto de socorro para minimizar. Mas articulamos com o distrito de Vanduze para nos apoiar, ajudar os nossos concidadãos do lado de Chimoio. E Vanduze, com o caso concreto do posto de Yagi, tem nos ajudado fortemente. Queremos aqui saudar essa comunicação. Dizer que no Romba há falta mesmo do posto policial, tanto como do posto de socorro ou centro de saúde. Já está em manga e estamos a trabalhar com a Direção Provincial da Saúde, com os serviços provinciais da saúde, para pormos, numa primeira fase, um posto de socorro para responder às primeiras necessidades, os primeiros socorros. E, posteriormente, um centro de saúde. Mas também está em manga a construção de um posto policial. Isso já está na nossa manga. Isto para este ano? Para este ano, sim. Então, para o ano passado, nós planificamos alguns pontos. E era petrechar mais o centro de saúde de 25, aliás, o posto policial 25 de junho, para garantir a ordem e tranquilidade pública. Porque a criminalidade no bairro Nhamatsane verificava-se com muita tonalidade lá e era preocupação para nós, e sobretudo na zona Nhus. Então nós fomos obrigados a instalar um posto policial no Agostinho Neto, perto da igreja ZCC. Isto é em funcionamento, Fambazione. Mas também acabamos instalando um posto policial 25 de junho para perto da terminal. E apetrechamos.
Ainda no ano passado, em coordenação com o Conselho Municipal, nós já achamos em instalar um posto policial no mercado do 38. E já fizemos. O posto policial está em funcionamento. Mas o nosso objetivo era apetrechar mais o posto policial do bairro Vila Nova, concretamente na zona da Casa Avião. Fizemos, mas para este ano o nosso foco está no bairro Hombre, está na zona Nhusi, está na zona Nhachawa e está na zona 30 no bairro Nhauriri. Este aqui é o nosso foco. E a posterior, junto dos nossos parceiros, está também na zona da Cabeça de Veio. A zona da Cabeça de Veio, atrás da montanha, já tem população, claro, expansão de energia, água canalizada, posto policial para controlar a criminalidade. Essa é a nossa preocupação como governo do distrito para este ano. E há condições para realizar todas essas atividades ainda neste ano? Olhando o orçamento alocado, não vai nos permitir que a gente possa realizar ou concretizar. Mas, como eu fiz menção, nós temos que ser parceiros fortes. Quando nós comunicamos, sentamos, apresentamos nosso objetivo, tem sabido responder. O próprio Conselho Municipal tem nos ajudado fortemente. E nós, através das parcerias que temos tido, vamos concretizar e concluir o nosso plano. Disse, Sr. Administrador, que a agricultura está também sob a alçada do governo do distrito de Chimoio e está garantida a segurança alimentar no distrito de Chimoio, tendo em conta que, a semelhança de outros pontos do país, Chimoio foi assolado por ciclones, depois chuvas intensas, depois desse mau tempo. Qual é o ponto de situação em termos de segurança alimentar no distrito de Chimoio? Muito obrigado. Dizer que em relação à segurança alimentar está garantida. Está garantida a 100% até mais. E só para citar alguns exemplos com números concretos, na campanha agrária 2019-2020, nós planificamos produzir 42.800 toneladas, 0,6 de culturas diversas. E nós conseguimos atingir o nosso plano para 45.900 toneladas. O que quer dizer, nós cumprimos o nosso plano em 104%. E para esta presente campanha agrária, estamos a falar de 2020-2021, nós temos o plano de produzir 45.900 toneladas. E nós vamos concretizar. Só para citar, neste primeiro trimestre, a campanha agrária vai até mais ou menos agosto, setembro. Mas só nesse primeiro trimestre, ou por outras, na primeira campanha agrária, na primeira época da campanha agrária, estamos em 37.700 toneladas de produto diverso. O que quer dizer, a nossa população, os nossos produtores, que é um número de 2.400, estão engajados neste momento na produção da segunda época. E para nós, o caso de Chimoio, a segunda época está muito mais virada para os hortícolas, tubérculos, tendo em conta o nosso mercado, o que nós somos, aproveitando as zonas verdes e as zonas baixas perfeitas da nossa cidade. E nós, das 37.700 para 45.900, praticamente temos em média 9.000 toneladas e nós vamos atingir e subcumprir o plano. E o caso de Chimoio é diferente dos outros distritos, porque Chimoio, para além da agricultura só, também sobrevive da indústria hoteleira, sobrevive do comércio. Então, com essas atividades, só vem aumentar aquilo que se produz pelos nossos produtores para a nossa população. Para dizer que a fome em Chimoio é zero, a segurança alimentar está garantida. E o distrito de Chimoio foi abrangido pelo programa governamental Sustenta? Sim. E qual é o estágio atual deste projeto? E dizer que nós fomos abrangidos, mas não nos moldes dos outros distritos. Como pode ver, para quem fala de Chimoio, alguém olha só Inter Chimoio Castelo Branco, olha só a zona do ICS, Praça dos Heróis, mas Chimoio não é assim. Chimoio tem zonas aráveis para a produção. Então, numa primeira fase, Chimoio não estava abrangido. Foi por causa de um seminário em que nós participamos, em que mostramos com A e B
que nós temos áreas aráveis para produção. E tivemos uma visita do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que esteve cá, para de facto aferir se aquilo que nós estávamos a falar no seminário era real ou não, porque nós estávamos no projeto de sustento. E fomos visitar algumas zonas, algumas associações, nós temos um número de 14 associações agrícolas. Fomos para a Associação Culimapuacanaca, isso no Agostinho Neto, no Trangapasso. Fomos para Tamauripo, no bairro Heróis Moçambicanos, Cupé de Zaurombo, no bairro Nhamatsani, Nhatsungu, Nhachadzamai, no Agostinho Neto, Armando Guebuza, Curampa Sacara, isso no Xianga, Estanha, entre outras associações. Foram ver as áreas aráveis que nós temos e até outras que não estão sendo usadas. E foi-se ver que daquilo que estava a se produzir, notou e concluiu-se de que Chimoio precisava de sustento. E nós não fomos abrangidos com aquele número, mas numa primeira fase fomos abrangidos com 12 projetos. E as pessoas já estão aprovadas e as pessoas já estão a começar com os primeiros passos. E fomos visitar, de facto, da maneira como estão a iniciar, se continuar nesses moldes, Sustenta vai trazer outro aspecto ao nível do nosso Chimoio, em termos de produção agrícola. Voltando à questão da colaboração, como disse o senhor administrador, que Chimoio está mergulhado, temos aqui o município, temos também o Conselho Executivo Provincial, temos o Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado. Qual tem sido a colaboração ou a relação com esses todos, sobretudo com o Conselho Municipal de Chimoio? Dizer que, de uma forma geral, a nossa colaboração é muito forte. A título de exemplo, na área de criminalidade, nós o que fazemos, a nossa polícia da República de Moçambique está sob a alçada do governo do distrito. Mas também nós temos a polícia camarária. Temos, por outro lado, nas nossas comunidades, o policiamento comunitário. Então, quando tem reuniões para auscultar aquilo que são as preocupações do nosso policiamento comunitário, o que fazemos? Levamos a polícia camarária, os seus dirigentes, andamos com a nossa polícia da República de Moçambique, nós, os titulares, costumamos estar presentes, ouvimos, e nós, os dois, entre o governo do distrito e o Conselho Municipal, sentamos para solucionar o caso. Porque a população lá não sabe que o Conselho Municipal, que o governo do distrito faz o quê. Nós temos que trazer solução, mas nós já sabemos que a polícia é nossa. Nós não podemos aparecer como governo do distrito e dizer, a polícia é minha, então não pode ir para lá. É uma área... A área de jurisdição é a mesma e nós partilhamos desta maneira. A outra particularidade na área da urbanização, neste momento, está a acontecer a reabilitação de infraestrutura, sobretudo as estradas. Nós sabemos que tivemos uma precipitação acima daquilo que nós esperávamos. E naquele momento das chuvas não podíamos intervir. Esperamos as chuvas pararam para podermos intervir. Vocês têm circulado na cidade, não estamos a fazer tudo uma única vez, mas vocês estão a ver quem está a fazer. O Conselho Municipal, quando quer fazer o plano de reabilitação de estrada, envolve o governo distrito, por ser na pessoa do administrador, por ser através do setor, que é de planeamento de infraestruturas. Sentam, planificam quais são as estradas com maior movimentação, para poder intervir imediatamente. Então, sentam, desenham o plano. Neste caso, quem tem meios é o Conselho Municipal. Como vamos fazer para carregar? O governo do distrito, às vezes, articula com o empresário local, o Conselho Municipal tira combustível, o governo do distrito, aquilo que tem, partilha com o Conselho Municipal. E os dois contribuem, tanto como o vereador da Urbanização e Construção, tanto o diretor do SDB, estão juntos a trabalhar, a desenhar a ideia. Se formos abrir assim, como vai ser? Se aqui formos a pôr saibo ou encher, como vai ser? Estão a trabalhar junto. Tem a área da saúde, ou ainda mesmo a área da ordem e tranquilidade, neste caso PRM. Nós tivemos aquele mercado 38, foi construído pelo Conselho Municipal.
Havia muita criminalidade no mercado do 38. Sobretudo, alguns malfeitores tiravam a vida de alguns guardas. E os casos, cada dia que passavam, estavam nos preocupar. Nós sentamos com o Conselho Municipal. Como vamos fazer? Então, o Conselho Municipal prontificou-se. Nós vamos fazer as instalações. Então, nós, governo do distrito, vamos pôr polícia. Então, o Conselho Municipal fez instalações e nós pusemos polícia, fomos inaugurar junto. Então, é essa coordenação que nós temos feito. E na área da educação, o Conselho Municipal agora fez salas anexas à escola primária do primeiro e segundo grau, 7 de abril, na zona de Mtipati. Quem manda os professores e o setor da educação é o governo do distrito. Nós temos o objetivo de expandir salas de aula, de pôr mais salas de aulas, porque há crianças que estão saindo de lá para a escola primária e segundo grau, 7 de abril, é longe. O que fazemos? Então, fomos para lá, o Conselho Municipal disse, temos fundo disponível através da Direção de Educação, Juventude e Desporto. Temos fundo para construir salas. Qual é a prioridade? Onde vamos construir? Nós dissemos na zona de Mtipati. Fomos juntos, fizemos o lançamento da primeira pedra. O Conselho Municipal construiu as salas de aulas e nós pusemos os professores, fomos inaugurar junto. Distribuímos os livros, os professores estão lá. Na área, ainda na mesma área em termos de coordenação. Nós tínhamos déficit de cerca de 300 carteiras. O Conselho Municipal o que fez foi pegar as carteiras estragadas e recuperou 488. E ofereceu ao governo do distrito 380 carteiras novas. Então tínhamos dificuldade, fomos ver juntos as duas direções. Mas no dia da entrega de carteiras, o presidente do Conselho Municipal formulou um convite para sentarmos. Sentamos como podia ser. Foi entregar ao administrador, que dirige a educação. Entregou o setor da educação na pessoa do administrador as carteiras recuperadas. Depois fomos, noutra fase, entregar carteiras novas. Quem identificou onde tinha faltas de carteiras? O setor da educação, com a Direção da Educação, Juventude e Desporto. E nós o que fizemos, nós os titulares. Fomos lá receber as carteiras e entregamos. Pusemos e aumentamos o número de alunos em termos de matrícula, porque tínhamos carteiras suficientes. O Conselho Municipal, outro exemplo, veio e apresentou a preocupação. A estrada que liga, isso foi em 2017, a estrada que liga Nhachawa até a zona Macuenjere, com o distrito de Gondola, até em direção a Xongo. A zona de Xongo é distrito de Gondola, é uma estrada interdistrital. O que podemos fazer? Se o governo do distrito tem limitações neste ano, nós vamos fornecer máquinas para intervirmos, porque é uma estrada interdistrital, é da alçada do governo do distrito. Nós tínhamos o orçamento, sentamos, dissemos, o dinheiro que viria para aqui pode fazer outra coisa. E o Conselho Municipal alocou para fazer a ponte para quem sai do Lar Bagamoio em direção a Tizombeiro. E nós fizemos aquela estrada. E o Conselho Municipal queria fazer a outra ponte do lado da Vila Nova em direção a Nhamatsane. Então nós dissemos, temos através do fundo de estrada um valor para fazer a ponte. Ao invés de vocês fazer, faça outra coisa. E o Conselho Municipal o que fez foi comprar chapas para reabilitar a escola 1 de junho que tinha ficado sem teto. Ajudou na reabilitação da escola, ou cobertura, e nós levamos o dinheiro e fomos fazer a outra ponte. Então são essas atividades de coordenação que nós temos feito. Nós por dentro sentamos diariamente para planificar as atividades entre os setores e entre nós dois titulares. Por isso não há choque entre nós dois. Comunicamos sempre. Agora, quem está fora pode ver, epa, o presidente João Ferreira está lá, eu não estou lá. Mas como? E esses falam junto? Nós falamos sempre, via telefônica ou mesmo via sentar. E como é gerir, Sr. Administrador, como é gerir um distrito que é simultaneamente ou ao mesmo tempo capital provincial, é o maior centro urbano da província, é o distrito mais populoso da província, é a capital política e econômica da província? Como é gerir este distrito, Sr. Administrador? Para mim, numa primeira fase era difícil, mas depois de eu me aperceber quais eram as minhas atividades, quais eram as minhas limitações,
eu fui ver que era fácil. O que se precisa numa capital provincial é saber se dividir e saber se pôr no seu lugar. Porque todos os dirigentes estão aqui. E, sobretudo, temos Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado, temos Sua Excelência, Sr. Governador da província, temos o Sr. Presidente e os nossos dirigentes políticos, o administrador e os outros saiam, estão aqui. Mas se saber se controlar e saber pôr-se no lugar, olhando as suas limitações e obrigações, não há nenhum choque. Eu, por mim, me sinto bem. Foi uma experiência para mim, neste mandato de 95, aliás, não 95, 2015 dizia, até então. Portanto, estou a fazer cerca de 5 anos e meio aqui, quase vou fazer 6 anos, aqui em Chimoio como administrador. Mas foi uma grande escola de aprendizagem, porque eu soube que, afinal de contas, tem que saber se lidar para poder fazer seu trabalho sem problema. Okay. A educação, a semelhança da agricultura, também está sob a alçada do governo do distrito de Chimoio. E as aulas já arrancaram. Gostaria de saber qual é o ponto de situação da decorrência das aulas, sobretudo nesta época da pandemia da Covid-19, onde higiene é praticamente uma das medidas de prevenção da Covid-19. E também tínhamos algumas salas de aulas que ficaram destruídas por conta dos ciclones e também das chuvas intensas. Se já foi mobilizado algum fundo para a reconstrução dessas escolas e, acima de tudo, como que estão a decorrer as aulas nesta época da pandemia da Covid-19? Muito obrigado. E dizer mesmo, de uma forma geral, que ao nível de Chimoio, nós temos 53 escolas e estamos a falar entre escolas públicas e privadas. E ali vem escolas primárias, secundárias, um instituto, que é a Indústria Comercial Joaquim Mar, para além de institutos privados, que são politécnicos. Caso de Domingos Taímo, Cabeça de Veio, Globo, Planalto, entre outros. E nós tínhamos uma meta de matricular 30.000 alunos. Estamos a falar da primeira, sexta, oitava e 11ª classe. Mas já acabamos de subcumprir o programa, acabamos matriculando cerca de 32.500 alunos. Mas a grande dificuldade tivemos no princípio, mesmo no momento da matrícula. As pessoas, os pais encarregados de educação, estavam com receio se de facto as aulas iam ter lugar ou não, por causa do momento que estamos a viver. Por isso tivemos dificuldade, mesmo ao matricular na lista da província de Manica. Chimoio estava em último lugar, mas agora Chimoio, em termos de matrícula, está em primeiro lugar, porque os nossos pais sempre, ao nível de Chimoio, pela experiência, deixam para a última instância. E nessas escolas, de facto, tivemos algumas escolas que ficaram destruídas, primeiro pelo ciclone Idai, e os nossos parceiros, o caso concreto da Unicef, conseguiu repor todos os tetos. Mas também tivemos um apoio dos pais encarregados de educação, através da própria comunidade, que é o presidente do Conselho de Escola, que está em frente. O próprio Conselho de Escola nos ajudou fortemente na cobertura de algumas salas de aulas. Mas aqui, numa primeira fase, tivemos dificuldades. Nós tínhamos algumas escolas, no número de 5, neste caso escolas primárias, em que algumas salas de aula estavam sem teto. E nós tínhamos também uma escola secundária, que neste caso é Eduardo Munjane, que tinha algumas dificuldades em termos de salas e tendo em conta os cenários adotados. O Ministério adotou 3 cenários. Então, Chimoio identifica-se com o cenário 3 para as escolas públicas e o cenário 2 para as escolas privadas. O que é isso de cenário? O rácio aluno-professor ao nível de Chimoio é de 70 a 75. E o cenário 3 implica dividir os 75 alunos em 3. Isto é, 25 alunos, tendo em conta a dimensão de
1,5 distância nas salas de aulas e uma turma ia se dividir em 3. E a mesma turma, ao invés de ter aulas no mesmo tempo, a mesma turma tinha aula, por exemplo, 10 horas na segunda, 10 horas na terça-feira. Então a mesma turma passou a ter aulas 3 vezes por semana. Há turmas que entram nas segundas, quartas e sextas. E há outras turmas que entram nas terças, quintas e sábado. O que diz, o nosso professor trabalha de segunda a sexta-feira, na mesma sala, mas em turnos diferentes. Então, este modelo foi o modelo adotado. Não foi fácil mudar e trabalhar nos currículos, mas os professores já engrenaram, capacitamos, os professores estão lá. Em termos de prevenção da Covid-19, nós, o setor da saúde, capacitou professores em cada escola para responder na área da Covid. E são professores daquelas disciplinas, o caso de educação física, que não está a selecionar, o caso de empreendedorismo, são essas disciplinas, informática, são esses professores que foram capacitados para responder. E nós, com os nossos parceiros, conseguimos termômetros, material de higienização, entre máscaras, gel, sabão. E lá as equipas estão posicionadas. Naquele momento de aulas, estão posicionadas. No caso de medir a temperatura do aluno e atingir os 38, que é o mínimo recomendável, aquela equipa tem a obrigação de isolar. E em cada escola tem uma sala para atender esse caso. Isola o aluno para lá e liga-se para a piquete, que está no setor da saúde, em prontidão para atender esses assuntos. Por isso não há curso noturno, há só curso diurno. Porque a nossa piquete trabalha de segunda a sábado para atender as escolas, mas do espaço entre 6 e ponto até 18 e ponto. E em relação àquelas salas que ficaram sem teto, nós usamos um plano B, porque todas as turmas estudavam na mesma hora. Então, por causa deste modelo, nos ajudou fortemente. E também tivemos apoio também de tendas, por parte da Unicef e a Direção Provincial de Educação. Ainda temos déficit de 60 tendas, mas acabamos usando um plano B, que é de levar os alunos a estudar ao ar livre, contactar as igrejas próximas de cada escola para poder ocupar, enquanto estamos à espera das outras tendas que faltam para montarmos aquelas tendas escolas. E nós estamos cientes de que nos próximos 30 dias vamos conseguir tirar aqueles alunos que estão ao ar livre, bem como que estão nas igrejas, para poder estar nas tendas escolas. Então, em termos de arranque, as aulas já arrancaram bem. Em todas as escolas? Em todas as escolas do Distrito de Chimoio, entre públicas e privadas. Mas a dificuldade que tivemos numa primeira fase, algumas escolas estavam desaceleradas em termos de higiene. E havia desorganização, aquela arrumação não estava das melhores. E nós, nos primeiros dias, o que fizemos? Formamos 6 brigadas do distrito e a serem dirigidas pelos colegas do setor da educação. Foram trabalhar naquelas escolas que tinham dificuldade. E até então, essas escolas não estão no ritmo sequer da Amiga Cabral, da Cabeça de Veio, Bloco 9, Nhamajeça, Centro Hípico, mas já estão num ritmo considerável. E a escola que estava em último lugar era 1º de Maio, Teste África e Nhamaonha. Razão pela qual ontem, na visita de Sua Excelência, governador ao Distrito de Chimoio, queria visitar uma das escolas desse para ver até que ponto. Mas quando visitou Nhamaonha, foi ver que está num bom ritmo. As medidas de higienização ou do cumprimento do decreto do Conselho de Ministros está sendo cumprido na íntegra. E não ficou satisfeita e nós também estamos satisfeitos. Vamos continuar a trabalhar para que nenhuma criança, ao nível do governo do distrito ou ao nível de Chimoio, tenha Covid-19 apanhando na escola. Essa é a nossa luta. E como estamos a falar da Covid-19, qual é o ponto de situação ao nível do nosso distrito? Muito obrigado. Dizer que a situação há um tempo atingiu casos alarmantes. E quando tivemos o primeiro caso em Moçambique, com o andar do tempo, Chimoio não foi exceção, começamos a notar alguns casos da primeira variante. E a segunda, quando entramos na segunda variante, de facto,
Chimoio foi assolado. E ficou assolado muito mais naquele momento das festas, da passagem do ano. E relaxamos, nós sentimos que relaxamos as medidas ao nível de Chimoio. E entre 24 até mais ou menos 5 de janeiro deste ano, os casos subiam fortemente. Em média, por dia em Chimoio, tínhamos 30 a 40 casos da Covid-19. E ao nível da província, o distrito que mais contribuiu a um caso de Covid era Chimoio. Mas era um relaxamento total. Por um lado, nós notávamos até algumas pessoas informadas iam para um bar, sentavam, fechavam a porta, ficavam a beber. E só para notar que estão a beber, porque só vocês notavam a lutar lá dentro que estão a beber. E obrigava a presença dos nossos colegas da lei ordem para poder a ordem, para pôr a ordem. Mas em algum momento, pessoas informadas e até alguns mesmo, nossos quadros do governo, em que tinha seus bares, então ele dizia, eu sou Andicene, estou lá, então bebam à vontade. Então nós fomos obrigados mesmo a irmos lá com corrente e trancar a força. Não foi fácil, porque fomos ligados, alguns ameaçavam e nós dissemos, ameaça, nós vamos continuar fortemente. Mas mais tarde eles reconheceram que a doença estava a subir, os casos estavam a subir por indisciplina nossa. Isso já preocupava o nosso governo central. E nós em Chimoio corríamos até o risco de um colapso no setor da saúde. Nós, o centro de isolamento no Chisui, só temos capacidade de 30 camas no máximo. E chegou um momento em que já tínhamos 25 pessoas, 26, até a contar, a rezar para que não entre mais casos. Porque corria o risco de dormir no chão. E seriam as mesmas pessoas já a falar mal do governo. Esse governo não serve. Enquanto eu mesmo, indivíduo que não ouve as orientações do próprio governo. Então, o que nós fizemos? Endurecemos as medidas, sobretudo na calada da noite. Endurecemos as medidas. Nos mercados, terminais de transporte semicoletivo de passageiros, nas moagens, endurecemos as medidas. Nós levávamos as pessoas, endurecíamos as medidas. E as pessoas se sentiam. Só que eram coisas que não podíamos divulgar, mas endurecemos fortemente. Foi assim que nós conseguimos controlar os casos. E nós tivemos um cumulativo de casos, quase cerca de 400 casos ao nível de Chimoio. Só Chimoio, o cumulativo até então. Desses casos, neste momento, são 186 que estão em seguimento. Portanto, como sabemos, quando alguém é detectado, temos que seguir por onde andou. Então, estamos a seguir, até então que estou a falar, 186 casos. Lá, no centro de isolamento, não temos alguém internado, para dizer que os casos em Chimoio estão controlados. E se nós continuarmos a ter medo desta pandemia, vamos conseguir controlar definitivamente a doença, que é o objetivo, não só de Chimoio, da província de Manica, de Moçambique, é o objetivo da África e do mundo em geral. Então, queremos, através da televisão comunitária de Chimoio, apelar aos nossos irmãos aqui de Chimoio para observar aquele distanciamento, atualmente é de 2 metros. Usar as máscaras corretamente, não se apertar as mãos. Lavar as mãos com água e cinza. Lavar só a mão, você não perde nada. Então, queremos apelar para continuarmos a observar as medidas de prevenção. Nós temos visto ali os colegas do ICS e os outros, até com megafone, nas ruas, a fazer publicidade para as pessoas. Não façam isso, ouçam, vamos ouvir. Porque se nós não formos a ouvir, vamos morrer. E se morrer, culpado de quê? Temos Covid-19, então, começa. De facto, nós sabemos muito bem, universidade falaram muito, quem trouxe Covid-19 foi X. A questão não é quem trouxe, porque aquela doença não se vê. Aquela doença não se vê. Então, a única solução, fica em casa. Porque aquela doença, como estava a dizer, o nosso jornalista regular no resto, que aquela doença não anda. Quem anda é você. Agora, se andar muito, vai apanhar. Então, esse é o apelo que nós deixamos à nossa população. Okay. E neste momento, Sr. Administrador,
fazendo uma comparação com outros pontos do país, pode-se considerar que a Covid-19 na cidade de Chimoio, ou no distrito de Chimoio, em termos de casos, é alarmante, é razoável? Qual é o ponto de situação neste momento? Neste momento, a situação da Covid-19 está bem. Está bem olhando os casos por dia, porque nesses os últimos momentos chegamos à fase até de não ter um caso nem um dia, em 2 dias, não ter mesmo caso, 0. Mas isso é por causa da nossa obediência às medidas de prevenção. Então vamos continuar. Se estamos no transporte semicoletivo no chapa 100, então passe a expressão, então usemos a máscara. E quando chegarmos em casa, é verdade que lá no chapa é difícil o distanciamento. Para sentar um distanciamento de 1,5 metro, de 2 metros, não é possível. Mas quando logo chegar em casa, lavar a roupa, tomar banho, usar outra roupa, assim vamos conseguir controlar. A situação em Chimoio está controlada até então em relação à Covid-19. Mas isso graças à colaboração da nossa população. Então, pedimos mais uma vez aos nossos telespectadores para que, de facto, continuem a observar essas medidas. O Presidente da República decretou o recolher obrigatório em todas as capitais provinciais, e Chimoio não é exceção, das 22 às 4 da manhã. Sente que na cidade de Chimoio há cumprimento deste recolher obrigatório? Tivemos dificuldade no primeiro dia. Porque alguém dizia que eu estou a beber, então não posso ser proibido. Mas está bem claro. Se quer beber, compre a hora normal. E a bebida é vendida. Daquele período que nós sabemos, já até às 3. Então pode comprar a sua bebida, bebe em casa. Não precisa você beber na rua como fazíamos antigamente. Porque o momento não é este. Então, nesse dia, no primeiro dia, alguns, mesmo num estado de embriaguez, diziam que estão saindo do hospital. Então, mas era difícil. Aí eu estou a cumprir, até mesmo os dois a beber, embriagados. Simulavam amarrar a camisa na cabeça, o outro a dormir, a chorar. Mas, na verdade, nós estávamos a ver que esse está a mentir. No dia seguinte, sentamos para fazer o balanço do primeiro dia. E nós formamos mais piquete em todas as ruas. Independentemente, salvo o caso visível. É uma senhora, porque há casos que não dá. O caso, por exemplo, o vosso, são jornalistas conhecidos, estão sendo trabalhar, não podemos proibir, porque senão ficamos sem informação. Entende-se? O caso dos bombeiros, não temos como. Os próprios colegas das Forças de Defesa e Segurança. O caso de enfermeiro escalado, então não temos como, tem que ir trabalhar. Alguém doente, uma ambulância com pessoas, aí não temos como. Mas outras viaturas, a não ser esse tipo que nós estamos a mencionar, outras pessoas, a não ser essas pessoas que estamos a mencionar, vamos tomar medidas. Esse foi o nosso objetivo. Então, montamos no dia seguinte vários piquetes na estrada N1, tanto do lado da Sualpo, tanto do lado do templo, mas também montamos aqui ao nível do centro da cidade para controlar a situação. Apenas que nós não partilhamos essa informação, mas se fôssemos 0 hora nas esquadras e outros 2 lugares que nós organizamos só para tomar medidas dessas pessoas que não ouvem, vocês podiam ver histórias. Então, as pessoas foram ver que, afinal de contas, está-se a tomar medidas duras. Assim, nesses dias, está-se a observar. E nós, cada dia que passa, estamos a aumentar o número de piquete, o número de quadros, membros da PRM em cada piquete. Mas também envolvemos também outros colegas das Forças de Defesa e Segurança para ajudar a nossa Polícia da República de Moçambique. E está-se a cumprir, com a exceção dessas camadas que nós falamos. Então, estamos a cumprir. E nós também montamos outras equipas ad hoc para monitorar as outras equipas que estão a trabalhar. A situação é positiva, porque estamos a notar que as pessoas estão a cumprir. E se cumprirmos assim, vamos chegar mesmo até lá para o dia 27 e 28, quando Sua Excelência Presidente da República falar, relaxar. Porque já é preocupação nas igrejas para os nossos pastores, querem rezar,
Quero rezar. Então vamos ver, mas isso tudo depende de nós. Se nós formos indisciplinados, não vai se abrir. Mas se cumprirmos como deve ser, aquilo que o nosso chefe do Estado disse, até nesses dias vai-se observar, se calhar, a abertura, o relaxamento das medidas. Sr. Administrador, o mercado 25 de junho, o vulgo Katanga, mesmo aqui no centro da cidade de Chimoio, os vendedores, muitas das vezes, queixam-se de deterioração, vamos assim dizer. Vendedores de tomate e também de outros legumes queixam-se de deterioração dos seus produtos. Algum plano, Sr. Administrador, visando aliviar o sofrimento desses vendedores? Tá bom, muito obrigado. Dizer que, em termos de jurisdição, essa atividade é da alçada do Conselho Municipal, nos mercados. Mas nós, como Governo do Distrito, não estamos a ir a essa atividade. De facto, nós já visitamos o local, ainda este ano. Visitamos no ano passado e este ano voltamos a visitar com o Conselho Municipal na pessoa do Sr. Presidente. Fomos ver que ali no mercado do Katanga, vulgarmente, e precisa ainda de algumas barracas. E se foram ver, na entrada principal onde se vende as hortícolas, legumes, melhorou-se muito em termos de cobertura. Não havia aquilo. E fomos ver que aqui na entrada havia necessidade de pôr uma nova um novo visual, bem dizer. Foi nesta senda que se construiu aquelas lojas no mandato passado, na altura do ex-presidente Raul Conde, e o atual edil foi dando continuidade. E tem novo visual, tem lojas que você pode comprar, mas tem entradas que dá acesso ao mercado propriamente dito. Na parte traseira das lojas, aquela parte de cobertura não estava daquela maneira, já tem, os vendedores estão satisfeitos por aquele alpendre. Mas tem do lado oeste, para quem entra, em direção ao Instituto Politécnico Cabeça de Veio, ao entrar do lado esquerdo, tem um lado de tomate. A parte traseira, onde se vende também tomate, cebola, alface. Então, naquela parte, as pessoas vendem no chão. Fomos ver que há necessidade de pormos alpendre. E também colocamos também boas condições para que os nossos vendedores não vendam embaixo, para facilitar também os nossos compradores. Porque também a higiene conta, isso pode nos provocar várias doenças. Quando fomos para lá, fomos concluir que, de facto, a preocupação que levanta é verídica, porque fomos também ouvir na primeira pessoa. E com plano, o Conselho Municipal já tem um plano de fazer não só o alpendre, mas também de adquirir algum material para conservar e para permitir que os vendedores tenham o seu produto sem se estragar em 1 ou 2 dias. Então, isso já está no plano. E a questão de fundo é mesmo essa, a conservação dos produtos. Conservação dos produtos. E numa primeira fase, no mandato passado, não é? No mandato passado, já era para avançar com isso. Mas, em termos de prioridade, é verdade que cada coisa tem sua prioridade. Em termos de prioridade, encontrou-se um empresário. E o empresário queria que escolhêssemos. Tinha também a dificuldade da morgue no Hospital Provincial. Tinha também essa dificuldade. E ele disse, escolho, ou faço alpendres e conservo lá as hortícolas, ou faço a morgue. E tendo em conta nos últimos momentos o que estava acontecendo no Hospital Provincial, na morgue concretamente, era preocupação. Era normal, porque aquilo tinha capacidade de 6 pessoas. Outras pessoas eram amontoadas, você entrar lá dentro até chorava, por ver da maneira como as pessoas estão. Então, para a conservação dos corpos, então, multiplicou-se. Ao invés de ter 6, passou para 30. Então, tivemos um empresário que pôs todo aquele equipamento. E aquele equipamento custou acima quase de 20 milhões de meticais. E ele montou. Se for entrar na morgue, é verdade que não se convida alguém para entrar lá, mas
não se convida alguém para entrar lá, mas está impecável em termos de apetrechamento. Lá hoje, na morgue, temos capacidade de acolher 30 corpos ao mesmo tempo. E isso, a nossa população ficou satisfeita, sobretudo aqueles em que seus entes queridos ficavam, de qualquer maneira, passaram a ser conservados condignamente. Então, agora já a prioridade, o mesmo empresário vai apoiar o mercado do Katanga. Não só o mercado do Katanga, a prioridade dele também vai para a Central, que é José Machel, e o mercado do 38 milímetros, o mercado Francisco Manhanga, vulgarmente 38 milímetros. Isso já está no foco. Mas em relação à concretização do plano, não posso aqui avançar sem primeiro partilhar com o meu colega Edil da cidade de Chimoio. E nos próximos momentos poderei dizer que isso de facto está para este ano ou para o mês de X com A e B, porque poderei avançar dados que não correspondem à verdade, que também não é da minha alçada e é apenas de uma atividade de coordenação. Por isso não tenho muitos dados para avançar. Mas em termos de plano já existe. Isso eu confirmo, presenciei. Os mercados não são da alçada da administração de Chimoio, mas a educação, essa sim, é da alçada da administração de Chimoio. Para quanto a conclusão de um dos blocos da escola secundária da Sualbo? Da escola secundária Sualbo, a nossa previsão era mesmo concluir no ano passado. Mas não foi possível porque aquele bloco está sendo construído pela comunidade através daquelas contribuições. E nós sabemos, foi mesmo da iniciativa da nossa comunidade de contribuir com alguma coisa que podia, de alguma forma, ajudar o pagamento de algum pessoal. Nós sabemos que os nossos colegas lá, estamos a falar de agentes de serviço, não são suficientes para responder à demanda em termos de higiene. Lá nos balneários tem que ter uma higiene condigna. Então nós sabemos isso, que não é fácil responder. Mas a própria comunidade, através do conselho de escola, foi notar que havia necessidade de contratar, através dos fundos locais, mais agentes de serviço para permitir que a escola ficasse limpa. Não só na Sualbo, como em todas as escolas primárias e secundárias. Então, foi nesta senda da iniciativa das comunidades. Até podemos dizer que Chimoio foi pioneiro nessa atividade. Fomos exemplo. E, olhando o tipo de escola, não são todas as escolas, aquelas escolas periféricas, como o caso de Quarto Congresso, no Agostinho Neto, temos a Fundescana, isso na zona de Yamatsane, Bairro Yamatsane, perto da DPP, temos, por outras, Formigas do Futuro. Temos a escola Xianga, Estanha, nos bairros do mesmo nome. Temos a escola Nhauriri. Aquelas escolas não contribuem. Temos Bengo também. Aquelas escolas não têm contribuído fortemente, tendo em conta o nível que se encontra. Então, mas algumas escolas em que tem pais encarregados de educação, conseguem alguma coisa, têm contribuído. Não é com muito. Depende da escola. Há escolas que contribuem 80, há escolas que contribuem 50, há escolas que contribuem 100 meticais. Depende. Por exemplo, da amiga Cabral cobram 150, os pais pagam. Aliás, nem pagar, é contribuir. E o que falta nessas escolas, senhor Deputador? O que falta nessas escolas que mencionou para que tenham uma contribuição um pouco elevada, à semelhança da Amílcar Cabral, por exemplo? A diferença é que aquela população que está nesses bairros, o maior número depende taxativamente da agricultura. Então, é difícil cobrar um andicene que depende taxativamente da agricultura relativamente ao jornalista Herculano Ernesto, que trabalha, tem alguma coisa, em que fim do mês, aliás, nem fim do mês, aquele 70, se é 70, é 70 para todo o ano, não é para um mês. Então, o jornalista Herculano Ernesto recebe 30 mil, então consegue ter 70 meticais para pagar. Agora, para aquele que vende banana, não podemos sufocar. Ele está a vender para a sua sobrevivência, não tem outra fonte de rendimento. Então, por isso nós banimos
nessas escolas. Mas alguns pais, por iniciativa lá, contribuem. Não nos moldes que os outros contribuem. Razão pela qual, se formos a comparar uma escola 1 de junho, há de ver que as condições são diferentes. Se sai daqui para Centro Hípico, sai daqui para Bloco 9, vai para Nhamajessa, vai para Mica Cabral, 3 de fevereiro. Há de notar que 3 de fevereiro, escola primária do primeiro e segundo grau, 7 de abril, é diferente do Giaga, por causa da contribuição dos pais encarregados de educação. Na escola 7 de abril, na escola primária, os pais encarregados de educação contribuíram. E se for lá, há de ver que aquele bloco de trás, cerca de 6, 7 salas de aulas, são eles que construíram. Se sair daqui para SG 7 de abril, há de ver que os 2 blocos, cerca de 12 salas de aulas, quem construiu foram os pais encarregados de educação. Os pais encarregados de educação melhoraram o gabinete do diretor, sala de professores de administrativo, chefe da secretaria, pedagógicos. Agora estão a melhorar a sala, se for para 7 de abril, estão a melhorar a sala dos professores, para tirar naquela sala pequena para a sala grande. Mas aquela iniciativa, você chega na escola 7 de abril, nem parece que é uma escola, mas em algum momento o Estado compartilha pouco, mas outra parte da comunidade. Mas estamos a apelar ainda mais uma vez aos nossos pais para o entendimento. Alguns têm dito que isso é cobrança. Não é cobrança. Nós não temos guardas suficientes em Chimoio para todas as escolas, pagos pelo Estado. E essas pequenas contribuições ajudam para pagar guarda e aumentar o número do pessoal na área administrativa. Então, de alguma forma, a contribuição dos pais encarregados de educação nos ajuda. Não é matrícula. Então, queremos agradecer por tudo que tem feito para o desenvolvimento das nossas escolas. E a escola secundária 7 de abril era para terminar no ano passado. Mas por causa da Covid-19, nós, a escola secundária Sualbo, não terminamos porque paramos para atender. Os alunos estavam a estudar. Não tinha lógica, os pais contribuíram para não estudar. Então não tinha lógica, paramos. Mas com essas pequenas deste ano, vão de ver histórias lá na Sualbo, porque vamos fazer alguma coisa. Okay. A água é um recurso indispensável. Sem água não há vida. Qual é o nível de abastecimento de água no distrito, Sr. Deputado? Muito obrigado. Dizer que nós, ao nível de Chimoio, por ser capital provincial, para além de abrirmos esses furos anualmente, que eu acabei de mencionar, pelo apoio dos nossos parceiros, como a Genfoc, que é o Alsan Moçambique, que cita no bairro Centro Hípico, nós também beneficiamos das ligações domiciliares através do FIPAG. O que quer dizer? O FIPAG tem feito ligações domiciliares em que, no ano passado, tinha um plano de fazer 350 ligações domiciliares e acabou fazendo 490 ligações domiciliares. Quer dizer, aumentou o número. E para este presente ano, a previsão é a mesma, mas nós sabemos que vai se aumentar. E nós temos recebido o apoio do Conselho Municipal, que tem aberto e até reabilitado furos de água. Mas nessa componente, nós temos também aberto junto dos nossos parceiros, para dizer que a nossa população está beneficiada por ter o Conselho Municipal, ter o FIPAG, ter o Governo do Distrito, agiram no mesmo espaço. E a nossa cobertura não tem comparação com os outros distritos. Nós somos os mais populosos, com 372.821 habitantes, de acordo com o censo 2017. Mas neste momento a nossa cobertura é de 75%. O que dizer? Cerca de 280 mil em termos de população têm água potável. Está satisfeito com esse nível de abastecimento? Eu estou satisfeito. Estou satisfeito, apesar de haver focos em que alguma população, naquelas zonas de expansão, ainda depende de poços. E nós temos seguido com os nossos colegas da saúde para fazer o tratamento. No ano passado, nós tínhamos a previsão de tratar 180 poços, já acabamos tratando 385 poços. E nós vamos continuar a tratar esse poço, enquanto fazemos furo. Já temos focos de expandir. Isso é por causa da expansão da nossa população. Algumas zonas, mesmo sem urbanização, a nossa população está ocupada desordenadamente.
o caso concreto da zona de Chizombeiro, Nhachaua, um pouco de Agostinho Neto, um pouco de Trangapasso, um pouco, além não Trangapasso, Romboga, assim suavemente. Mas nós, Chisui, naquela zona da montanha, em direção à cadeia feminina, o que nós fazemos? Nós reunimos com a nossa população, é através da liderança e a população já conclui que aqui é o centro, façam furo. E este ano esses furos já estão identificados os espaços e nós vamos reabilitar e abrir. E com esse nível nós estamos satisfeitos, porque o maior número tem água potável. Só para fecharmos o programa Nossas Realizações, desafios do Distrito de Chimoio? Dizer que os nossos desafios é continuarmos a responder em relação aos nossos funcionários e agentes do Estado através de atos administrativos para ficarmos satisfeitos. Vamos continuar a lutar contra a criminalidade nos bairros e nesses últimos momentos a criminalidade está virada para os mototáxis, em que alguém aparece para alugar, meia volta, não tem, o mesmo indivíduo não tem 32 dentes, tem 40. Então nós vamos lutar para continuar a combater a criminalidade através da montagem de mais postos policiais nos bairros, sobretudo nas zonas de expansão. Nós vamos continuar a fiscalizar as viaturas em termos de lotação e penalizar aos infratores. Nós vamos continuar a endurecer as medidas em relação à prevenção da Covid-19. As nossas monitorias técnicas, tanto nas unidades sanitárias como nos aglomerados populacionais, vamos continuar. Vamos continuar a interagir com a Direção da Indústria e Comércio, no sentido de monitorarmos, e sobretudo do INAE, para monitorar a especulação de preços ao nível de Chimoio. Vamos continuar a expandir mais água, mais energia e abertura de vias de acesso onde a dificuldade, onde a transitabilidade é deficiente. E o nosso objetivo é avançar com o aumento das salas de aulas, com a construção de raiz do Instituto Industrial Comercial Joaquim Mar, na zona onde estava o Instituto Industrial de Chimoio, antigamente Artes Ofício. Essa é a nossa aposta, temos o espaço. Estava recentemente Sua Excelência Agostinho Langa Júnior, visitou Chimoio e pedimos para que fosse o foco. De facto, ele está trabalhando neste momento com os parceiros para a construção. E o foco do governo central é construir um Instituto de Reis Joaquim Mar e em Quelimane, para este ano. Então, estamos a articular sempre com a Secretaria do Estado para a área do ensino técnico profissional, no sentido de responder a essa preocupação. E, mais uma vez, vamos lutar na coesão entre nós, porque é só com coesão que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Muito bem, e assim fizemos o programa Nossas Realizações de hoje. O nosso convidado foi o administrador do Distrito de Chimoio, o senhor Daniel Marques Andersen, onde fizemos o balanço das atividades realizadas neste distrito durante o ano passado, 2020, e também perspectivas para este ano, 2021. O programa Nossas Realizações fica por aqui. Gratos pela atenção dispensada. Fique bem.